eu fiz uma série de slides desse documento que eu vou apresentar aqui, não no sentido de uma palestra, porque não é essa a ideia, mas apresentar alguns tópicos que me parecem fundamentais para a futura discussão, inclusive, e depois, seguramente, passaremos à discussão do documento e do que foi também apresentado aqui. Então, eu queria começar passando alguns slides. Não vou passar todos os slides que aqui estão, inclusive eles estão abertos para quem quiser utilizar depois, né? Bom, então, quais foram as estratégias que eu usei para elaborar esse documento? A ideia era um documento de posicionamento sobre os problemas de recursos hídricos, né? Evidentemente, nós tínhamos que começar com uma análise global, disponibilidade hídrica, segurança hídrica, a evolução dos usos múltiplos, uma análise global também da qualidade da água, evolução da degradação, suas causas e consequências. Depois, evidentemente, água no Brasil, ciclos hidrológicos, disponibilidade de água, regiões hidrográficas, interações, clima, hidrologia e acessibilidade, causas e consequências da degradação da qualidade de água no Brasil. O próximo, água e saúde humana, água e economia, o valor econômico da água, o impacto das mudanças climáticas globais nos recursos hídricos, novas tecnologias e abordagens para a conservação da quantidade e qualidade da água e água como insumo estratégico para o desenvolvimento. Próximo, temas importantes, a governança da água, bacias hidrográficas como instrumento de gestão integrada, a governança ideal, recursos hídricos em áreas urbanas e as conclusões do documento. Eu queria também enfatizar que, como disse o professor Capobianco, é muito difícil hoje somente procurar resolver o problema da água só com o uso do conhecimento. O uso do conhecimento é fundamental. Vai ser fundamental, por exemplo, na questão da recuperação do Rio Doce. E não é do rio, é da bacia. Esse é o grande problema. E o banco de dados sobre o Rio Doce é fundamental. Por isso que eu sempre insisti que as universidades, os institutos de pesquisa têm um papel fundamental no Brasil na implantação do banco de dados, porque depois de um acidente desse, você tem condições com o banco de dados de avançar bastante no processo de recuperação, porque senão você não tem a referência inicial, que é fundamental. Esse vai ser um problema muito grave no Brasil, não é só o Rio Doce. Eu tenho um paper que depois eu vou distribuir para alguns, mas que está disponível no Energy Policy, que eu acabei de publicar com o professor Goldenberg, e a pergunta do tema do paper é How many more dams in the Amazon? O Capobianco sabe disso, grande preocupação. Estão programadas 92 represas no Amazonas, até 2100. Não, fora as PCHs. E nas regiões Peru, Colômbia, Equador e Bolívia estão construindo 114 PCHs nos Andes, que vai também impactar o Baixo Amazonas. Então, ou se trata disso globalmente, ou então esse recurso hídrico do Amazonas, a biodiversidade, tudo vai ser alterado profundamente. Bom, oi. Troco. Eu estou preso. Eu preciso falar. Não. Está ligado. Tá. Eu preciso ficar mais próximo da minha audiência. Bom, no panorama mundial, é claro que precisa discutir a distribuição da água, a quantidade e a degradação da qualidade da água, as pressões sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos e os efeitos gerais do antropoceno sobre os recursos hídricos. O antropoceno é hoje a era denominada de antropoceno,
porque é a era que hoje é dominada pela Homo sapiens, né? E como diz o professor Edward Wilson, o homem tornou-se uma força geofísica no planeta e, consequentemente, essa força geofísica tem produzido grandes alterações. O próximo, bom, eu vou falar um pouco sobre segurança hídrica, que é um tema muito importante. Próximo, a capacidade da população de garantir o acesso a quantidades adequadas de água de qualidade aceitável para sustentar a saúde humana e dos ecossistemas nas bacias hidrográficas e assegurar proteção eficiente de vida e propriedade contra desastres relacionados com a água, enchentes, deslizamentos e secas. É a definição da Unesco, do International Hydrological Program 2012. Vejam que a segurança hídrica compreende um conjunto multidimensional e interdependente de diferentes fatores. Inclui múltiplas escalas e dimensões, mudanças climáticas, efeitos regionais e locais. Tem dois pontos que é importante discutir na questão da segurança hídrica. Segurança hídrica do ponto de vista de quantidades aceitáveis de água para a população, de qualidade aceitável, e a segurança hídrica para o funcionamento dos ecossistemas. Na evolução dos usos múltiplos pela espécie humana, o homem se apropriou de todas as possíveis dimensões de água disponível, mas e os ecossistemas? Eu fiz essa pergunta o ano passado, numa reunião em Paris, para 15 hidrólogos. Eu era o único especialista em qualidade de água presente e tinha 15 hidrólogos. Vocês já pensaram em quanta água tem que ficar disponível para os ecossistemas? Não, ninguém tinha feito a conta. E precisa fazer a conta. Pois é, então tem que fazer a conta. Quanta água tem que ser usada para o funcionamento dos ecossistemas? Esse é o ponto fundamental. Senão o planeta não funciona sem água. Não é só para a produção de energia, agricultura para a espécie humana, enfim, e biodiversidade aquática para a produção de alimentos, mas e a água para o funcionamento do sistema, que vai desde bactérias até vertebrados. Então, é por isso que essa segurança inclui essas questões. Segurança hídrica, então, é o conjunto de todos os processos que envolvem a população humana, mas envolve o funcionamento dos ecossistemas. E isso é fundamental no Brasil. É fundamental. E em muitas regiões do país, nós não estamos nos preocupando com esse problema. Nós estamos preocupando, é claro, nós temos uma população urbana hoje que atinge 80% da população do país. É vital dar segurança para essas populações. Mas o sistema precisa continuar funcionando, o ecossistema, e para aí nós temos que nos preocupar com isso. O próximo. Bom, são 3 esses problemas que eu acho importante discutir aqui. Primeiro, a segurança hídrica. Segundo, a acessibilidade à quantidade e qualidade de água. É fundamental. Bom, a acessibilidade e a vulnerabilidade. A vulnerabilidade a eventos drásticos, secas, inundações e contaminação. Aqui eu queria chamar a atenção para um ponto que tem preocupado os especialistas, que é o seguinte. Quando nós falamos em crise hídrica, a crise não é só a seca, meus amigos. A crise envolve secas e grandes descargas hidrológicas, grandes precipitações. A crise hídrica não é só falta d'água, é o excesso de água, que é distribuído de uma forma irregular, em muitos casos, no país, por causa do problema dos problemas de mudanças no ciclo hidrológico. Então, a crise hídrica não envolve só seca, envolve também enchentes, degradação. Com as enchentes vem degradação da qualidade da água e mistura de água de diferentes origens, contaminadas. Portanto, esse é um problema que também preocupa bastante, a questão da vulnerabilidade a eventos drásticos. Próximo. Efeitos extremos afetam segurança hídrica, quantidade e qualidade, secas e enchentes. Próximo. E aqui um exemplo.
A pior seca enfrentada pelo Nordeste em 50 anos foi em 2014, e nas Cataratas de Iguaçu, em junho de 2014, 46 milhões de litros por segundo, quando o fluxo normal é de 1,5 milhão de litros por segundo. Então, um exemplo bem claro desses extremos pelos quais nós passamos e estamos passando. Próximo. Bom, as atividades humanas estão alterando fisicamente os ecossistemas, o ciclo hidrológico e o clima. Esses são os problemas biogeofísicos. Mas há outros problemas, não é, Pedro? Há outros problemas, que são as fortes influências sociais e as prioridades. E aí vem a democracia, a política e a prioridade e o problema social e econômico. Então, já não se trata mais de considerar o problema de acessibilidade, vulnerabilidade e segurança hídrica só sob o aspecto biogeofísico, mas sob o aspecto econômico e social. E a questão colocada aqui, como é que nós vamos, pelo João também, como é que é o futuro desse processo de gestão? Como é que vai ser? Ele tem que ter várias etapas, mas, sem dúvida nenhuma, a questão da participação, ela não pode ser uma opção, ela é obrigatória. Esse é o problema fundamental. Ela não é mais uma opção, ela tem que ser obrigatória. Próximo. Bom, balanço de água, todo mundo sabe. Balanço de água por continente, existe próximo. Os cálculos que foram feitos ao longo das últimas décadas sobre o uso da água mudaram muito por causa das diferenças nas séries históricas, na melhoria do banco de dados e nas projeções da demanda. E se a demanda continuar, se conseguirmos reduzir a demanda, podemos chegar aos 4.000 quilômetros cúbicos por ano, lá por volta de 2050. Mas, por volta de 2050, o planeta vai ter 9 bilhões de habitantes. E, para isso, precisa produzir alimento, e nós vamos estar com uma população cada vez mais urbana. Grandes volumes de água, mas o problema da urbanização não é o uso só de grandes volumes de água. O problema da urbanização é a produção de um enorme volume de detritos. Alguns milhões, bilhões de toneladas de detritos diários, tanto detritos sólidos quanto líquidos, que de alguma forma e de várias formas atingem os recursos hídricos superficiais e os recursos hídricos subterrâneos. Estes também estão sob ameaça. O nosso amigo o professor Llamas, da Universidade de Madrid, que é especialista em recursos hídricos subterrâneos, ele chama de The Silent Revolution, o uso cada vez mais continuado de recursos hídricos subterrâneos, muitas vezes sem controle, que é o que acontece no estado de São Paulo, por exemplo. Nós temos 1 milhão de poços clandestinos no estado de São Paulo, estimado, e esse uso tem se acelerado. Recursos hídricos subterrâneos têm água, muitas vezes, de melhor qualidade. Então, eu tenho exemplos de alguns prefeitos de cidades que dizem, não, vamos parar de usar o recurso hídrico superficial, porque está contaminado, custa caro tratar, vamos usar só água subterrânea. Só que em 10 anos o aquífero baixou. E aí? Você fica sem o recurso subterrâneo e sem água superficial que você não tratou. Então, isso tem muitos exemplos dessa natureza. Próximo. Aqui vem um problema ao qual eu tenho me dedicado bastante. Esse é um trabalho que eu fiz para a Unesco durante os últimos 2 anos, em que eles me fizeram a seguinte encomenda: compare a evolução da qualidade da água desde a segunda metade do século XIX até o sistema, até os dias de hoje. E, ao compararmos esta evolução da qualidade de água, nós vemos um crescente processo de degradação mundial da qualidade de água superficial e subterrânea.
No começo, na metade do século XIX, a água estava contaminada, evidentemente, por poluição fecal e compostos orgânicos. À medida que consolidaram-se as cidades, começou-se a tratar as poluições orgânicas. A primeira cidade do mundo que usou tratamento de água com cloro foi Cleveland, em 1908. E aí a mortalidade infantil e a mortalidade em geral caiu muito. Mas começou-se a tratar a poluição fecal e contaminação orgânica, mas houve uma adição permanente à medida que se desenvolvia a Revolução Industrial de outros elementos, substâncias como metais pesados, depois as explosões atômicas na década de 40 e 50 produziram resíduos radioativos, depois a eutrofização, poluição por nitratos, depois a poluição por lixões, depois a contaminação de várias origens, chuva ácida, poluição do ar, e, finalmente, nas últimas décadas do século XX e agora no século XXI, nós estamos passando por um processo muito sério de contaminação, que são os POPs, os orgânicos poluentes persistentes, que são os cosméticos, os hormônios, todo o conjunto de remédios que as pessoas tomam e que vão para a água, muitas vezes que não são retirados dos sistemas de tratamento e contaminam. E aí essa degradação da qualidade de água teve duas consequências muito grandes. Primeiro, o aumento da toxicidade, que foi permanente e muito agressivo. Uma sopa tóxica que se acumula nos mananciais, nas águas subterrâneas. Depois, um outro aspecto que deve ser mencionado é que houve um aumento muito grande da complexidade analítica. Hoje, para você analisar uma amostra de água com todos os seus componentes, você precisa ter um laboratório de peso. Nem todos os países têm. Para você fazer o screening desse conjunto enorme de substâncias, por exemplo, disruptores endócrinos que interferem na reprodução humana. Eu tenho uma amiga que é jornalista do Boston Globe, Diane Dumanovsky, ela escreveu um livro que até foi prefaciado pelo Al Gore, que se chama Our Stolen Future, em que ela mostra este processo de interferência dos disruptores endócrinos, inclusive na reprodução humana, com dados já de França, Itália, alguns países da Europa, com esse problema. Bom, nos países de regiões temperadas, industrializados, esse processo, à medida que ele foi sendo detectado, ele foi sendo trabalhado e procurou-se uma solução mais rápida. Mas países como o Brasil, como a Índia, como a África do Sul, mesmo a China, houve um crescimento grande da área urbana, uma industrialização rápida, então essa escala de 150 anos pode ser comprimida aí em 70 anos, com muito mais intensidade, em muitos casos, e também com muito mais complexidade. Nós não temos um inverno onde os sistemas param e você tem uma produção rápida, a temperaturas mais elevadas, radiação solar mais elevada. Então, essa escala é mais comprimida em muitas regiões. E aí é algo que eu sempre fiz questão de comentar. Há muito tempo que eu comento isso, e o João deve lembrar, no nosso tempo, a gente estudava pelo Odum, né? Ecologia era o Odum, não tinha outro livro. Eu dizia, nós temos que produzir a nossa própria ciência. Não dá para comparar com regiões temperadas. Nós estamos nos trópicos, subtrópicos. Nossos sistemas funcionam com outra velocidade, com outros processos climatológicos. Isso tem que entrar na cabeça da gente também de uma forma extremamente forte.
nós vivemos nos trópicos e subtrópicos. E uma coisa é você ter uma metrópole como São Paulo, aqui, com todo esse processo climatológico, influência de frentes frias, etc., ou Toronto, no Canadá. Então, adotar metodologia, abordagem, tudo bem, mas a metodologia nós temos que desenvolver. E mesmo muitos aspectos de abordagem para resolver os problemas tem que ser algo produzido com a nossa ciência e o nosso conhecimento. Não que nos tem que é claro que tem que fazer os intercâmbios e aprender também, mas nós temos que produzir o nosso conhecimento. Próximo. Aqui só um exemplo, claro, né, a perda de fósforo nos developing urban e as comparações com isso é muito conhecido, mas só para dar um exemplo do fósforo total devido a vários usos do solo. Fósforo é importante porque fósforo é o fulcro da eutrofização. Hoje, as nossas represas, aqui da região metropolitana e do Rio São Francisco, por exemplo, estão com cianobactérias. Quem é o motor de funcionamento desse processo? Fósforo, não é nitrogênio. O professor Schindler é muito claro, é fósforo, não é nitrogênio. Fósforo é o limitante. E nós estamos jogando toneladas de fósforo, porque nós não tratamos esgoto, tratamos só 30%, quando muito, de fontes pontuais e não pontuais. Então, só um exemplo de o que acontece com o nosso urbano em desenvolvimento. Próximo. Aqui, floresta, agricultura, urbano e residencial, e dá para perceber, então, a questão que é fundamental da infiltração na agricultura, na floresta, no residencial e no urbano. Esse é um outro ponto. Os nossos municípios, todos, têm poucas árvores. Fundos de vale com poucas árvores. Fundos de vale com poucas florestas ripárias. E o Brasil, nós temos que pensar no seguinte, não dá para mudar o clima do planeta, mas nós temos que nos adaptar. Qual é o município do Brasil que está se aprontando para adaptar-se às mudanças climáticas? Eu não conheço nenhum. Vocês conhecem algum? Eu não conheço. E mudanças climáticas e adaptação a mudanças climáticas impliquem usar áreas verdes. Quanto mais áreas verdes, melhor. Fundos de vale, processos de florestas urbanas que vão melhorar a temperatura, vão melhorar a umidade do ar e vão permitir a infiltração. Essas ideias são ideias bem conhecidas, mas o problema é a prática. A prática. O conceito existe, as ideias existem, mas a prática. E o nosso problema é a execução. Eu fiz uma palestra no Senado há 2 anos, e aí um senador me perguntou: qual é o problema do Brasil, professor, com todos esses problemas de água? O senhor falou que tem projeto e tem dinheiro. Eu falei, tem dinheiro, tem projeto, mas não executa. Nosso problema é a execução. Você sabe, Estevam, é a execução. Esse é o Capobianco sabe também, ele esteve lá. É a execução. Nós temos ótimas ideias, ótimos projetos, tem recurso, mas não faz. Então, esse é o grande problema. Como fazer, como transferir esse conhecimento, como estimular a população a participar, como mobilizar. O Pedro se preocupa com isso, eu sei disso há muitos anos na sua profissão. Então, como mobilizar, como transferir? Isso é uma angústia de nós, especialistas, que mesmo trabalhando em diferentes áreas, temos essa preocupação. Como vamos mobilizar e transferir esse conhecimento para conseguir resultados próximos? Bom, quais são os números globais? Só para dar uma ideia. Ainda tem quase 800 milhões de pessoas sem acesso a fontes adequadas de água. Extensão de serviço a todos ainda inexistente. Tem 2,5 bilhões sem acesso a saneamento básico adequado. É uma vergonha que as economias do século XXI ainda não permitiram que 2,5 bilhões de pessoas não tenham acesso a saneamento básico.
Mais de 1,3 bilhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. O que tem que ver com água? Tem tudo a ver. Se você estiver no semiárido e não tiver eletricidade, você não pode bombear a água dos poços subterrâneos. Quando eu estava no CNPq, eu consegui fazer um projeto para usar células fotovoltaicas para pôr bomba nos poços para bombear a água. E fiz uma avaliação para o governador Jacques Wagner, da Bahia, de um projeto que ele se chamava Água para Todos, onde ele usou a luz para todos, para produzir energia, para colocar água nas cisternas a partir de bombeamento de água subterrânea. 2,5 bilhões usam combustível sólido para cozinhar. Isso, evidentemente, traz uma série de problemas de doenças de respiração, associadas a outros problemas de água próximo. Doenças respiratórias, diarreia, tem 4 bilhões de episódios anuais e doenças de veiculação hídrica. Em 2011, o Brasil teve 368 mil casos de gastroenterite virótica. Desses, 150 mil eram crianças. Não trata esgoto. Né? E higiene, condições de saneamento básico. Então, esses casos são muito conhecidos, né? Mas é um exemplo. Vou contar uma pequena história aqui, muito rápida. De onde vêm esses números? Em 2012, a Academia de Ciências da França resolveu fazer uma reunião de 13 academias de ciências para fazer um documento para a reunião do G8 que ia ser em Paris. E aí eu fui representando a Academia Brasileira de Ciências. Estava lá a Academia de Ciências da China, da França, da Inglaterra, Estados Unidos, Japão, 13 academias de ciências. Fizemos um documento para o G8. A cada reunião do G8, as academias de ciências se reúnem e fazem um documento para os líderes do G8. A reunião do G8 ia ser daí a 15 dias. Fizemos o documento mostrando esses números. Quando terminou a reunião e discutimos os produtos finais, a minha pergunta foi a seguinte: fomos entregar para o presidente Sarkozy, que recebeu o documento muito bem, achou ótimo, e ia entregar. Ele era o presidente do G8 na época, ia entregar. Mas antes disso eu tinha perguntado para o presidente da Academia de Ciências da França o seguinte: presidente, o que vai acontecer com esse documento? Ele vai ser entregue para o G8. Quem vai acompanhar o que vai acontecer? Ele falou, não, nós fizemos um board aqui para acompanhar. Falei, então, o documento anterior foi sobre o quê? Ele falou, foi sobre pandemias. Faz 2 anos. Falei, e o que aconteceu? Ele falou, nada. Pandemias. Bom. Falei, e esse aqui? Ele falou, não, esse nós vamos entregar para o Sarkozy, ele vai levar. Falei, e daí? Vai acontecer o quê? Ele falou, bom, esperemos que haja algum tipo de atitude. Nada, até hoje. Eu nunca mais ouvi falar do que aconteceu com o documento, nenhuma resposta. Então, vejam que G8, né? Então, é algo que nos sensibiliza, porque é outra pergunta. Como é que você sensibiliza as autoridades? Será que é só precisa ir para a rua? Eu tenho depois um slide que eu vou mostrar, de um número do Science, que se chama Human Violence. E eu vou mostrar o que pode acontecer, porque é importante discutir esse ponto. Como é que eu sensibilizo as autoridades? Sejam elas de que nível for, desde o gerente de recursos hídricos de Uruçuca, na Bahia, até o governador da Bahia, até o presidente da República. Como é que você sensibiliza isso? As autoridades. Eu fui a 3 presidentes com documentos mostrando que um projeto de saneamento básico e de tratamento de esgotos e mobilização no Brasil seria redentor para a República. Entreguei para o Fernando Henrique, entreguei para o Lula, entreguei para a Dilma. Todo mundo se entusiasmou, achou ótimo, perfeito, vamos mobilizar, mas ainda nós tratamos só 30% de esgotos. Todo mundo se entusiasma na hora. Mas e aí?
passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. E a execução? Quando chega lá embaixo, não tem execução. O gerente. Por que não tem execução? Porque o gerente não conhece o master plan, muitas vezes. Não está ligado no master plan. Opa, 10, tá, ótimo. Então, esse é um problema que precisamos discutir. Próximo. Bom, no Brasil, vamos passar mais rápido, todo mundo conhece os recursos e o problema. A nossa população urbana atendida, segundo os dados da ANA, chega a 90% da distribuição de água para 90% da população. Tem alguns problemas em certas regiões no norte. O nosso problema é a perda. A perda é fundamental. Quem é que cuida da perda? A média é 30%, mas Belém do Pará, por exemplo, perde 60%. O recorde é aqui em Salesópolis, 5% de perda. O recorde mundial é Singapura, 5%. No Japão é 6%. Esse é um grande problema nosso, perda de água tratada na rede. Quem trata disso? Quem mede isso? Tecnologias para reduzir essa perda. Bom, e outra coisa, perda da quantidade e não se sabe a qualidade. Se sabe a qualidade quando ela sai da estação de tratamento. O que acontece no caminho até a residência, nas caixas d'água, etc., é outro problema. Próximo. Bom, a grande chaga brasileira, esgoto. O vermelho, menos de 10% de tratamento de esgoto. Esse é o nosso grande problema. Aqui eu queria chamar a atenção para um problema que eu acho que é muito importante. Quando você compara o número de telefones celulares que tem no Brasil, você vai ver que tem mais telefone celular do que banheiro. Nós temos 230 milhões de telefones celulares. Vocês acham que nós temos 230 milhões de banheiros? Não tem. Então, o nosso problema é o seguinte. Não, é sério. O problema é o seguinte. Não, mas é a confusão. Mas sabe o que é? É a confusão entre modernização e desenvolvimento. O professor Celso Furtado já chamava atenção para isso. Ele dizia, no Brasil, há uma confusão entre modernização e desenvolvimento. Nem sempre aquilo que é moderno é desenvolvido. Por exemplo, eu preferia que não se falasse em trem-bala e se tratasse esgoto. Trem-bala não vai aumentar muito o IDH. Acho que nada. Esgoto, sim. Então, essa confusão na mente dos administradores é que é o problema no Brasil. Confusão entre modernização e desenvolvimento. Não tem essa discussão. Não vai ter, não. Tá bom. Próximo. Bom, aqui um trabalho que eu fiz com o Gerard Moss, de hidroavião. Nós usamos o hidroavião para coletar água superficial e medir na hora no hidroavião. Eu fui em algumas viagens com ele, infelizmente não pude ir nos 1.118 pontos que nós fizemos no Brasil, mas é uma delícia você descer de hidroavião na água e subir, fantástico. E esse é o quadro. Essa vermelho, mais vermelho, é a poluição na costa e algumas regiões com poluição natural, como alguns metais no Amazonas, mas reflete a distribuição da população, a urbanização e etc. Próximo. Bom, qual é a situação atual? O uso insustentável da água. Aumento dos usos competitivos dos recursos hídricos em todas as escalas, locais, internacionais e regionais. Degradação da qualidade da água. Aumento das enchentes e secas. Aumento da vulnerabilidade das populações humanas, especialmente nas zonas periurbanas das grandes metrópoles. E problemas de acessibilidade. O conflito internacional é muito sério. Eu dei 2 cursos na Jordânia. No segundo curso, eu tive que apartar uma briga entre a engenheira palestina e o engenheiro israelense, porque ela acusava os israelenses de limitarem o acesso à água e bombardearem as cisternas, e por aí foi. Mas, enfim, o conflito internacional no Oriente Médio, Peru e Chile,
é muito sério. Nós temos 214 bacias internacionais com grandes problemas de competição. Bom, e o problema de acessibilidade. Próximo. Como é que vai ser o futuro? Aumento das pressões sociais e mudanças no padrão das necessidades sociais, mudanças climáticas, alterações no uso do solo e cobertura vegetal. E, para isso, além de outras coisas, mudanças na agenda de ciência são necessárias. Próximo. Vamos ver o futuro rapidamente. Bom, nós temos que integrar os conhecimentos sobre mudanças climáticas, água doce e produtos florestais, produção e demanda de produtos florestais, perda da biodiversidade, demanda e produção de alimentos. Tem que integrar interdisciplinaridade, integração, transferência de um desses boxes para outro, ou seja, essa visão interdisciplinar integrada é fundamental. Por sinal, esse é o primeiro slide do Millennium Ecosystem Assessment, do qual participei, com o IENSO, é um paper que nós publicamos em Science em 1999. Está atual, apesar de já fazer anos, mas está bem atual. Próximo. Mudanças globais e seus impactos, avanços na governança da água, descentralização, bacias hidrográficas, saneamento básico, tratamento de esgoto, redução no consumo de água, doméstico, indústria e agricultura, conservação e proteção de ecossistemas aquáticos e a biodiversidade aquática. Esse é um pouco a agenda que foi para o documento, dos pontos fundamentais que me pareceram centrais na questão. Por exemplo, a descentralização é fundamental, mas uma descentralização organizada bottom-up, de tal forma que, com isso, nós podemos, com a participação e a decisão das bases, dar condições para cultivar uma coisa importantíssima que o próprio Peter Rogers sempre diz, que é a cultura da bacia. A cultura, que o Pedro trabalha muito com essa ideia, esse conceito, a cultura da bacia hidrográfica é fundamental. Eu trabalhei alguns anos na represa de Aciretá, no Paraná, bem parecido com a nossa região aqui do Paraná nosso. Eles diziam, mas você está à vontade aqui? Eu disse, claro, estamos na mesma cuenca, a cuenca do Paraná, a bacia do Paraná. Então, essa cultura de bacia me parece fundamental. A descentralização, a conservação e proteção. Depois eu poderia estender um pouco essa ideia da proteção dos ecossistemas aquáticos e a relação entre proteção e o que se gasta para tratar água potável, produzir água potável a partir de sistemas conservados e protegidos e sistemas degradados. Próximo. Temos que interpretar e compreender as mudanças. Temos que desenvolver mecanismos de lidar com as incertezas e como manter um sistema de retroalimentação e informação. Isso é fundamental. Próximo. Adaptação climática, redução do risco de desastres e segurança hídrica. É o conjunto com o qual nos devemos trabalhar. Próximo. As propostas do documento. Nova governança, bacia hidrográfica comunidade, envolvimento e participação dos usuários é uma necessidade e não uma opção. Gestão em múltiplas escalas e dimensões, urbano, rural, agrícola e industrial. Próximo. O novo modelo de governança tem que desenvolver a capacidade de produzir cenários de respostas das bacias hidrográficas nos eventos extremos, capacidade de resolução de conflitos, abastecimento público, geração de energia, aquacultura e irrigação, fluxo de informações, transferência de conhecimento e mecanismos de governança. Isso é o que o professor Capobianco mencionou na sua alocução. A urbanização afastou a população do meio natural. Então, hoje, quem abre uma torneira de água
tem água, ele não sabe de onde vem e nem quer saber, e não está interessado no processo de onde essa água é produzida, como é que ela é produzida, etc. E muitas outras coisas, biodiversidade, etc. Ou seja, a população urbana vive num ambiente totalmente artificial. Como é que nós vamos trabalhar essa questão de retomar a visão ambiental dessa população urbana que está completamente afastada do processo ambiental? E depende do processo ambiental, depende da periferia, depende dos insumos para alimento, para água e inclusive para clima. Ou seja, esse é um outro problema, e daí tem esse fluxo de informações. Próximo. O novo modelo: segurança hídrica, água como bem comum, governança participativa, capacidade preditiva. Nós temos que desenvolver uma capacidade preditiva cada vez mais competente. Para isso, tem que usar teorias de sistemas complexos, matemática avançada. Quem que faz isso? Outro dia, na Unicamp, eu falei, vocês têm que montar aqui uma estrutura de usar matemática avançada para teoria de sistemas complexos. Uma região urbana de São Paulo é um sistema complexo. Que matemática precisa para isso? Como é que faz para enfrentar esse problema? Acabou o tempo? Tá. Você me dá 2 minutos? 2. Tá bom. 2 só. Bom, monitoramento avançado. Outro problema. Hoje, com satélite, com drones, com sondas multiparamétricas e etc., você pode montar um sistema de monitoramento avançado barato, relativamente barato e bastante importante. E planos de bacia. Bom, pode passar. Passa, depois eu posso voltar. As alterações climáticas. Os desafios para o gerenciamento de águas superficiais e subterrâneas incluem novas dimensões. Ciência, governança e políticas públicas. Como nós vamos usar a nossa ciência para usar como insumo para a governança e para políticas públicas? Como influenciar as políticas públicas? Como estimular esse bottom-up, essa participação? Evidentemente, junto com a educação. Próximo, só mais um slide. Pode passar? Pode passar? Passar? Pode passar? Esse aqui é o final. Esse é o resultado daquele número do Science que trata de Human Violence, que mostra o seguinte: se você tiver recursos naturais, água, solos, ecossistemas, biodiversidade e recursos hídricos e marinhos, do qual depende a segurança humana, água, alimento, energia, saúde, renda e qualidade de vida, o sistema climático e a estabilidade social. Qualquer alteração em recursos naturais e segurança humana produz instabilidade social e aumentando a vulnerabilidade ambiental, você tem um conflito. Ou seja, muito da violência humana no futuro pode ocorrer em função desses dois problemas: vulnerabilidade ambiental e vulnerabilidade humana ao problema da falta de recursos e por interação com o sistema climático ou ações do homem. Isso é muito sério, é extremamente sério. E se você tiver essas crises e uma resposta da população humana relacionada a essas crises, nós tivemos alguns ensaios no ano passado, em Itu, por exemplo. A população colocou fogo na Câmara Municipal, que não tinha nada a ver com a falta de água, mas em alguém tinha que descarregar a violência. Começou a assaltar carro-pipa, foi uma microescala, mas um sinal. Agora, pensem nisso numa metrópole como São Paulo, com 22 milhões de habitantes, sujeitos a essa vulnerabilidade e à instabilidade. Tem que pensar nisso, isso é muito sério. E não é só São Paulo, é o país todo.
pode sofrer com esse processo. Próximo. Final. Obrigado.